Olá, seja bem-vindo ao programa direto do plenário. Estamos no Poder Legislativo de Osasco com mais um ilustre convidado. E é o jovem, isso mesmo, é o nosso jovem vereador que está aqui tendo a oportunidade de conhecer a dinâmica do Poder Legislativo mais movimentado do Brasil. Antes de apresentá-lo, como de praxe, eu gostaria que você que me assiste aí do outro lado, está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Lá tem um sininho que você pode ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. O Acontece em Osasco, o jornal legislativo mais assistido do Brasil, as sessões solenes, a extraordinária, a audiência pública, e principalmente aquela que você mais gosta, que é a participação da sessão que acontece todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube. E aproveitando a deixa, pelo Facebook, também TV Câmara Osasco. E um detalhe, lá você pode compartilhar em grupos que você administra ou que você participa. Então você vai melhorar o nosso engajamento e vai fazer com que pessoas mais alcancem mais o que está sendo apreciado aqui no Parlamento osasquense. Porque aqui é aprovado e posteriormente pode ser sancionado pelo Poder Executivo. Os principais projetos passam aqui pela Câmara de Osasco. E o meu convidado de hoje, ele está aqui por um período curto, mas ele está aproveitando cada segundo para mostrar um pouquinho do seu conhecimento, da sua vontade em querer trabalhar por Osasco. É o Giga. Ele pediu para que chamasse de Giga, porque o sobrenome é um sobrenome armênio, né? Mas todo mundo conhece ele como Giga, e eu vou chamá-lo de Giga, porque é assim que ele quer. Giga, seja bem-vindo ao Direto do Plenário. Obrigado, Roberto. Uma honra conversar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da nossa carreira pública. E é que nem você disse, vamos aproveitar esse tempo aqui que a gente está aqui para poder fazer a diferença na vida das pessoas. É isso mesmo, Giga. Nós temos uma cidade que não para de crescer. Osasco é uma cidade desafiadora. Nesses últimos anos, aumentou a sua economia, aumentou a população, a quantidade de veículos. É uma cidade muito procurada para moradia. É uma cidade que melhorou, inclusive, a sua qualidade de vida. Então, toda cidade que cresce, também a expectativa aumenta em vários setores. E nós temos aqui uma dinâmica muito parecida com metrópoles como Londres, né, como Lisboa, Paris, porque Osasco tem essa cara de grande metrópole, né? Tanto é que é o segundo PIB do estado e o sétimo no Brasil. Então, essa pujança da cidade eleva responsabilidades. E o Poder Legislativo tem que fiscalizar para ver como é que está funcionando, né, os departamentos. E eu queria começar por uma das pastas que eu acredito que é a mais importante no desenvolvimento humano, intelectual, social, cultural. É a primeira formação. A educação é a mola mestra do nosso país. E eu gostaria, você tem uma vivência já no Legislativo do outro lado, lá com o Gerson, conhece um pouquinho do Executivo. Como é que você avalia a educação de Osasco? Nós estamos no caminho certo? É necessário melhorar, aparelhar? Como é que você avalia com a sua visão, já com experiência, nessas duas pastas? Olha, Roberto, eu mesmo, quando trabalhei aqui na gestão do prefeito Rogério Lins, eu tive a oportunidade de trabalhar na educação aqui de Osasco, no setor ali de transporte gratuito. Então, eu tenho um pouquinho de experiência nesse quesito, nessa pasta. E que nem você falou, né? A educação, eu creio que é a maior porta de entrada, assim, para que nós possamos formar cidadãos de bem, cidadãos que a gente acredita que possa ter desenvolvimento, não só na pasta da educação, mas de você ter uma boa qualidade de vida, de você ter uma boa relação com os amigos, com as pessoas. E hoje eu vejo a educação de Osasco crescendo cada vez mais, né? Hoje nós temos escolas reformadas, estruturais, filas de creche que já estão, até o final do ano, zeradas. Nós temos muitos projetos de atividades físicas, extracurriculares, em escolas em tempo integral. Então, acho que a educação de Osasco hoje está num nível, eu posso até dizer, no mesmo nível que uma escola particular. Bons uniformes, bons materiais escolares para você poder fazer seus estudos, bons professores, mas é óbvio, nós temos muito que melhorar ainda, mas eu acredito que a gente está num caminho certo, numa crescente, para que a gente possa colocar uma educação
de qualidade para as pessoas, principalmente para os pais, né? Porque os pais fiquem tranquilos e que a gente possa colocar Osasco no maior patamar possível no nível da educação. Aproveitando já que nós comentamos sobre a educação, que à medida que a população ela vai crescendo, as demandas também aumentam. E nós temos hoje uma cidade muito movimentada. Eu comentei em outras entrevistas, nós temos uma região oeste muito movimentada. Nós temos um fluxo de veículos em função da empregabilidade que é gerada na nossa região. Quanto mais empregos você gera, mais pessoas você atrai. E mais carros também. E a mobilidade urbana é um grande desafio. Eu queria que você falasse desse crescimento urbano que nós estamos vivendo hoje aqui na nossa região oeste. São Paulo não é a única cidade que tem, Osasco não é a única cidade que tem trânsito, né? Só que nós observamos que nos últimos anos não houve um planejamento mais contundente para receber esse número de veículos, esse número de pessoas. Como fazer para a gente melhorar o fluxo de veículos, dando mais opções e projetando a cidade para daqui a 10, 15, 20 anos, porque eu sei que a tendência é essa, né? Mas também eu acredito que estimular, né, a gente deixar o carro em casa e dar opções às pessoas, de repente, até ter uma alternativa de transporte mais qualificado, porque o trânsito ele acontece porque as pessoas não querem andar de transporte público ou acreditam que chega mais rápido de carro e tumultua. Como é que você observa a mobilidade urbana, o transporte público da cidade, esse crescimento vertiginoso que obtivemos nesses últimos anos? Olha, eu tive um período também que eu trabalhei no transporte e mobilidade urbana, eu trabalhei no setor da JARE, né, que é de recursos de infrações, e eu acredito, eu ia falar realmente isso, a gente, para poder melhorar essa mobilidade urbana aqui na cidade, a gente tem que trabalhar e estruturar mais o transporte público, seja uma linha de trem, seja um ônibus, enfim, dar opções para que as pessoas possam até utilizar e chegar mais rápido nos seus locais, deixar o carro em casa, a moto, enfim. Mas a gente tem que trabalhar nisso também nas vias, né, para que as vias possam estar em bom estado para se transitar, enfim. Eu acho que isso, como um coletivo, tem que ser um estudo mais aprofundado, um estudo técnico. A gente não pode também fazer, tentar resolver algo sendo que não atrapalhe. Vou dar um exemplo para você. Na época que eu estava trabalhava no transporte e mobilidade urbana, vinha muitas pessoas me questionar. Pô, por que você não tenta colocar uma linha de ônibus aqui, que no nosso bairro não tem, então fica mais longe de chegar? Só que tudo isso tem que ser um estudo feito por pessoas técnicas. Porque não adianta a gente colocar uma linha de ônibus em tal lugar e no outro lugar, para você chegar em outro trajeto, muda totalmente o itinerário. Né? Então atrasa um pouco mais, melhor, você pode ganhar um pouco mais de tempo na linha final, enfim. Então eu acho que nesse quesito, nessa parte de transporte e mobilidade urbana, a gente tem que fazer um estudo técnico com pessoas que estejam realmente preparadas para estar dentro dessa pasta, que eu não tenho dúvidas que Osasco hoje está muito bem representado, para que a gente possa não ter esses atrasos, não ter esses trânsitos que são tão intensos, mas não só em Osasco. Né? Eu creio que é estado de São Paulo como um todo. Se a gente observar, por exemplo, se uma formiga for atropelada ali no Cebolão, o trânsito para. E Osasco sofre impacto. Estou fazendo aqui, lógico, né, uma brincadeira, mas é verdade. Porque hoje as opções são muito pequenas. A gente não tem muitas opções de larga escala para você ter alternativas. Todo mundo, às vezes, procura o mesmo caminho e para no mesmo. Vai acabar se encontrando. Então, esse planejamento é um planejamento, na minha visão, né, como munícipe também, um pouco mais abrangente, que tem que ter um alinhamento também com o governo do Estado, né, para que todas as cidades possam ser contempladas. E a alternativa do transporte alternativo seria maravilhoso. Se todo mundo pudesse andar de bicicleta, né, meu? Seria fantástico. Né? Então, aí tem as questões das ciclofaixas, que são um ponto de saída. Tem a questão também que quando você pega um dia chuvoso, isso já faz automaticamente, até os condutores, né, ter mais um pouco de cuidado, isso já faz o trânsito já aumentar. Enfim, quando tem até mesmo um acidente, você tem que fechar a via. Então, isso vai atrasando. Então, a gente tem que procurar saídas, né, que é óbvio que o trânsito, acho que nunca vai acabar. É uma coisa que é do ser humano, é uma coisa que realmente, hoje, pelas condições, todo ser humano, você tem condições de poder dar entrada, não sei, num carro, num veículo. Né? Não todos como um todo, mas
as pessoas querem também participar, né? Então a gente tem que estudar, fazer planos para que a gente possa diminuir o fluxo de veículos. Sem dúvida nenhuma. À medida que uma cidade vai crescendo, as cidades, evidentemente que os gestores precisam planejar todas as rodovias, as pistas, as ruas para adequar essa demanda. Falando em crescimento, Osasco, inclusive, faz muita propaganda do PIB, né? Sim. É o segundo estado, o sétimo do Brasil. É uma economia forte, sem dúvida nenhuma. E toda economia forte acaba atraindo investimentos. Nós tivemos agora, nos últimos anos, muitas empresas vindo para Osasco, procurando Osasco como um local de sede, inclusive, né, de grandes logísticas, empresas de renome, para se instalar e facilitar, porque está muito próximo das rodovias. Então, a logística ela acaba funcionando muito bem. Esse crescimento econômico, Osasco sonha um dia estar mais próximo da capital, aumentando o seu PIB. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas Osasco tem potencial para isso. Você acredita que Osasco está no caminho certo econômico, ou você acha que precisa melhorar em algumas questões e você vai ter a oportunidade de sugerir agora? Eu acho que o Osasco está no caminho certo, viu, Roberto? Porque hoje nós, que nem você repetiu, hoje nós somos o sétimo maior PIB do Brasil, o segundo do estado, só perdendo para a capital. E isso é fruto de um trabalho de gestão mesmo. Eu acredito muito que na gestão do nosso antigo prefeito Rogério Lins, isso alavancou muito aqui em Osasco. A questão é que nem você disse, quanto mais empresa nós conseguimos trazer para a nossa cidade, isso gera emprego, gera renda, o poder econômico aumenta. Né? Antigamente o pessoal brincava, meus pais comentavam comigo que Osasco era uma cidade dormitório. Né? Então muitas pessoas vieram para cá só para poder dormir realmente e para as empresas que eram localizadas em outros municípios. E hoje o Osasco, você vê aí, tem várias empresas unicórnios aqui na nossa cidade, empresas multinacionais, internacionais, enfim. E isso com certeza faz a cidade crescer economicamente, gera emprego, gera renda, e eu não tenho dúvidas que o Osasco está no caminho certo para isso. Foi criado aqui, acho que é uma pasta não é tão antiga, é uma pasta nova, que é a CETID, né? De Centro de Tecnologia e Inovação, que inclusive o nosso atual prefeito esteve à frente da pasta, e eu não tenho dúvidas também que essa pasta ajudou muito a atrair empresas. Né? Essa semana mesmo eu estava num network com bastante empresários, com bastante donos de empresa, CEOs de empresa, e esses bate-papos que hoje esses empresários, essas pessoas, eles começam a olhar Osasco de uma forma diferente, né? De olhar como uma oportunidade, de você poder instalar sua empresa, de você poder ter um crescimento dentro da empresa. E Osasco hoje eu acho que é uma cidade que realmente está preparada para receber, né? Isso já vem já de um tempo. Agora, eu não poderia deixar de falar também de algo muito importante, salutar. Toda grande cidade ela precisa, né, organizar essa situação, porque não é fácil. Nós vivemos num mundo hoje muito agitado, num mundo onde nós temos muitas atividades ao mesmo tempo, e às vezes nós esquecemos de cuidar da saúde mental, não é verdade? Sim. E nós já trouxemos alguns especialistas aqui na Câmara Municipal de Osasco para falar sobre isso. E a saúde mental ela afeta todos os departamentos, todas as classes sociais, não é porque é rico, porque é pobre. Hoje o estresse está presente na vida da sociedade. E eu não vejo nenhum projeto, alguma coisa nesse sentido, para aliviar a carga emocional das pessoas. Né? E as pessoas, às vezes, não têm recurso, não têm a quem procurar. E nessa situação entra numa depressão profunda e acaba até ceifando a sua própria vida. Como é que você vê essa situação, dessa agitação que a gente vive hoje no mundo e sem alternativas? Quem buscar? Que especialista buscar? Quais são as políticas públicas que estão sendo elaboradas? Quais são os projetos para tentar, de alguma forma, trazer um alento? Seja na educação, seja no servidor. A gente vê muitos servidores afastados, Sim. Polícia Militar, na educação, por conta da saúde mental. Sim. Como a gente consegue dar um alento ou criar alguma situação para melhorar essas categorias afetadas? Olha, Roberta, foi bom você tocar nesse assunto. Eu quero fazer até o convite. O vereador Laércio, ele está com uma sessão aqui ordinária na segunda-feira, dia 19, para falar sobre saúde mental, né, dos servidores. E eu fui convidado para fazer parte da mesa diretora. Nós vamos trazer palestrantes para que a gente possa buscar uma saída, para que a gente possa conscientizar. Eu acho que nessas questões, o máximo que a gente pode fazer, o mínimo, né, no caso,
é conscientizar as pessoas, é poder oferecer uma ajuda, é poder ter profissionais qualificados para que a gente possa conversar, não só com servidores, mas com uma mãe de família, um pai de família que às vezes passa por uma depressão, né, passa por um momento difícil. Então a gente poder dar essa ajuda, oferecer essa ajuda e fazer também políticas públicas de saída. Eu mesmo estou com um projetinho aí de lei terminando para poder indicar aqui na casa, que é a Semana do Bem-Estar, né? Então a gente pode fazer atividades com as crianças, conscientizar os pais, funcionários, para que a gente possa acordar a cada dia e tentar deixar a nossa cabeça a melhor mente possível, né? Para que a gente possa ter um bom dia, um bom trabalho, para poder passar um bom dia com a família, enfim, com as pessoas do seu convívio, porque realmente hoje o mundo que nós vivemos, eu até brinco com todos os meus familiares, meus colegas, que a gente vive num mundo hoje muito expressivo, vamos dizer assim. Hoje, se você entra numa rede social e eu tô vestido com essa gravata, e eu postar que eu tô vestido com essa gravata azul, vai ter pessoas que vão falar, nossa, mas essa gravata tá ruim, essa gravata tá feia. E se você não tiver uma boa mente, você acaba ligando pelos que os outros falam. Isso acaba te atingindo. Isso faz você ficar de uma forma triste, uma forma chateada, né? Isso você acaba se preocupando. Então, hoje eu acho que a gente vive num momento do mundo que, infelizmente, as pessoas estão mais apontando o seu erro, apontando, acusando, fazendo você ficar para baixo do que te dar um apoio, né? E tudo envolve política. Se eu te dar um bom dia na rua, se eu reclamar do trânsito, se eu comprar um pãozinho numa padaria, tudo isso gera política. Então nós temos que procurar uma saída. Eu acho que esse momento de saúde mental, o que nós podemos fazer e bater forte nesse sentido é conscientizar mesmo as pessoas. É mostrar saídas, é mostrar soluções para que as pessoas possam, no mínimo, ter um bom dia, ficar com a cabeça tranquila e não ter que levar para casa, ficar mal-humorado com a esposa, com os filhos, enfim, descontar em pessoas próximas. Não tem dúvida, atrelado a tudo isso, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Nós temos aqui, o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, com feminicídio. É uma estatística gravíssima e que a gente tem que, inclusive, alertar, porque você liga a televisão, sempre tem uma mulher sendo violentada ou sendo assassinada. É uma coisa impressionante, a gente tem que tomar todas as ações necessárias. O Poder Legislativo está aqui para discutir. Sim. Você falou da saúde mental, mas nós temos mulheres aqui na Câmara também, né, que a gente tem que discutir esses projetos para dar uma assistência maior às mulheres, né? Então, é importante, foi votado agora recentemente, você estava aqui, o botão do pânico, né, porque é importantíssimo. A mulher de qualquer lugar, né, tendo o aplicativo instalado no celular, pode acionar esse botão. Se estiver sendo vítima de violência, pode acionar a Guarda Municipal. Então, eu acho importante falar sobre isso, que a gente está no Maio Laranja, com certeza, onde envolve aí a violência contra os jovens, contra as crianças, que lamentavelmente o Brasil também passa por isso. É impressionante que o Brasil ainda esteja nessas estatísticas de violência envolvendo crianças, adolescentes. O que some de crianças nesse país é uma coisa inacreditável. O tráfico humano é uma coisa impressionante. Cresce assustadoramente em função exatamente da vulnerabilidade que essas crianças se encontram. A gente não vê nenhuma política voltada para isso. Fala-se o tempo todo, mas a gente não vê a efetividade. Né, como é que você analisa a situação da violência contra a mulher e essa violência contra as crianças também? Né? Acho que isso a gente também... É claro que nós, como vereadores, nós temos que criar projetos, criar soluções, mas eu vejo também que a punição ainda é muito pouca aqui no Brasil. Pelo menos eu defendo essa tese, né, de você poder maltratar uma criança ou até mesmo maltratar uma mulher. Eu acho que a punição deveria ser maior, não só com medidas protetivas. Porque uma pessoa um animal, desculpa até o termo, que faz isso com sua própria mulher principalmente com uma criança, eu acho que ele teria que ter uma punição maior, sabe, Roberto? Eu não sei se o maior tempo num regime fechado, numa penitenciária, enfim, aí são assuntos delicados também, né, que isso aí não cabe só a um vereador, isso vai para Senado, vai para deputados poderem debater essa questão, mas é realmente uma questão delicada e que você vê vários casos, que nem você disse, ligamos na TV, uma mulher foi estuprada, uma mulher foi assassinada e
pelo próprio marido, pela própria pessoa que mora embaixo do seu teto, que você convive, que você acha que jamais passaria por isso, ou também passa por isso, e muitas mulheres ficam caladas, ficam com medo de denunciar, sofrem ameaças, Coagidas, né? coagidas, enfim. Então, acho que a gente, como políticos no nosso país, eu acho que a gente deveria olhar com um olhar mais firme, com as punições mais severas, né? Para que a gente possa diminuir isso cada vez mais os números. Não tenha dúvida. Aproveitando a oportunidade, já falamos de saúde mental, falamos sobre essa violência que cresce, infelizmente. A gente não gosta de falar sobre, mas é uma realidade. Mas a gente estamos num departamento que é um órgão que cria leis, né? Que analisa as leis. E aqui eu tenho visto que as mulheres, as que passaram, as que estão lutando para a gente conseguir levar a informação. E, de certa forma, as leis existem, elas estão aí, só que elas precisam ser cumpridas, né, no rigor da lei. Esse é o detalhe. Né? Infelizmente, o Brasil é um dos países que mais leis tem, mas poucas são realmente colocadas em prática. Né? Não adianta só criar lei, tem que ter a efetividade para que a punição seja realmente exercida e a pessoa pague pelo que ela fez. A impunidade leva a isso, não é verdade? Então, essas medidas protetivas pela qual você disse é exatamente isso. Afasta o agressor, mas aí acaba estimulando ele ficar com mais ódio, mais raiva, ele vai lá e executa. Entendeu? Dá a oportunidade, Rafa, de fazer isso. Porque o cara vai, uma medida protetiva, eu ficaria afastado, depois eu vou lá e termino o serviço. É o que acontece, infelizmente. Eu queria falar sobre um assunto complexo também, porque a saúde é o calcanhar de Aquiles de qualquer município. A gente sabe que não dá para atender todo mundo, às vezes a demanda é grande, às vezes falta especialista, às vezes falta uma série de situações. A saúde de Osasco, a gente percebe que tem uma grande demanda. É uma cidade grande, tem quase 1 milhão de habitantes. Como é que você avalia a saúde? Dá para melhorar? O que pode ser feito para atender mais regiões? Né? Porque a gente sabe que cada bairro tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade. Como é que você avalia a saúde de Osasco? Com certeza, Roberto. A saúde hoje da nossa cidade, a gente sabe que é um desafio muito grande. Até no meu plano de governo, como candidato, eu tinha bastante projetos, eu tenho bastante projetos para a saúde de Osasco. Um dos projetos que eu tinha sobre as especialidades. Hoje mesmo, nós temos um prefeito que está focado em fazer uma mudança radical na saúde de Osasco. As especialidades, ele já anunciou, né, que vai construir uma estrutura realmente para especialidades, para que a gente não tenha muita fila de espera, muito tempo esperando, porque às vezes também uma pessoa precisa por urgência e aí não consegue ser atendida com urgência por conta da demanda de Osasco, que é muito alta. Então, acho que a saúde como um todo, não falo também nem Osasco, o país inteiro vive num momento crítico e isso, a saída tem que ser por projetos públicos, né? A saída tem que ser por pessoas que estão realmente focadas em fazer isso melhorar, né? Além das especialidades, eu acho que a gente tem que ter algum projeto para que esse tempo de espera possa ser diminuído. Eu tinha até tenho um projeto que, inclusive, com parcerias com empresas privadas, com hospitais privados, enfim, é claro que gera um orçamento maior, mas isso você conseguia fazer um convênio, óbvio, estudado, tudo burocrático, para que a gente possa também colocar a nossa população para ser atendida até mais rápido com essas empresas privadas em parceria. Em 2022 a 2024, eu estive como assessor do deputado estadual Gerson Pessoa, que hoje exerce o cargo do executivo da nossa cidade, e eu vi uma situação que me agradou muito. O Gerson ele conseguiu trazer a carreta da mamografia aqui para Osasco. Isso diminuiu um pouco das mães que estavam preocupadas com esses exames. E por que não a gente também não trazer essas carretas para cá, com algum projeto, óbvio, tudo dentro da lei, para colocar nos bairros? Uma semana em um bairro, outra semana em outro, com algumas especialidades que essas carretas oferecem. Seja na parte de ortopedia, de um neurologista, que hoje também é um assunto muito sério aqui na nossa cidade. Enfim, é óbvio que a gente não vai conseguir diminuir a fila de espera como um todo, mas a gente consegue diminuir e ter diagnósticos mais rápidos, que às vezes pode salvar uma vida. Então eu acho que com certeza a saúde de Osasco como um todo, a gente vai pegar firme com ela, a gente vai tentar
criar projetos de lei junto com o executivo para que a gente possa diminuir, sim, essas filas de esperas e ter um atendimento mais adequado também. Tá para sair também o Hospital da Criança e da Mulher, que eu tenho certeza que vai dar uma desafogada bastante, né, no nosso hospital, que hoje é o Antônio Giglio. Então eu tenho certeza que a gente pensando na saúde e buscando soluções, a gente vai conseguir dar uma melhorada, sim. Como eu sempre digo, né, o assunto ele é vasto. A gente podia esmiuçar em outros aqui, mas o tempo é o nosso principal inimigo aqui. Infelizmente, o tempo acabou. O nosso Giga tem muito conteúdo, né, mostrou que realmente conhece as principais pastas aqui do nosso município. Falamos sobre outros assuntos, isso é muito importante. E é um jovem, né, a gente gosta quando vê jovens imbuídos e voltados para a política, porque a política ela precisa realmente dessa renovação, de se olhar mais clínico, né, para que as pessoas possam ter projetos que possam atender às necessidades. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui conosco. Como eu disse, o tempo é curtinho, mas você está aproveitando cada segundo aqui, isso é muito importante. O seu conhecimento, isso vai te trazer mais bagagem para que lá no futuro você possa retornar e, com certeza, ter um mandato para poder colocar em prática as suas ideias. Então, parabéns pela sua participação, as suas considerações finais para o nosso público que nos assiste nesse momento. Roberto, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, falando um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho das nossas ideias. E, com certeza, sou uma pessoa jovem, sim, mas uma pessoa que está com muito gás. Eu acho que eu faço parte de uma renovação pública, né, no nosso país, que nós temos que ter. Né? Eu sou formado em gestão pública, trabalhei em algumas áreas aqui da nossa cidade, em algumas pastas importantes, e estou tendo a oportunidade agora no Legislativo. E não tenha dúvidas que, como eu disse na tribuna, na minha posse, eu vou rodar os 4 cantos da cidade de Osasco para buscar soluções. É óbvio que a gente não consegue fazer nada sozinho, mas eu estou com muita vontade de fazer a diferença. E eu acho que para um político exercer esse cargo que ele foi escolhido para essa missão, o mínimo que você tem que fazer é gostar de pessoas, é saber estar no lugar das pessoas que estão precisando. E isso pode ter certeza que é um compromisso que eu tenho, uma coisa que eu tenho no meu coração. Então, mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um e acompanhe o nosso trabalho, que vocês não vão se arrepender. É isso aí, foi um grande prazer receber aqui o Giga. Quero agradecer o carinho da sua audiência, a sua participação. E o Direto do Plenário é isso, é prestação de serviços, utilidade pública e o jornalismo focado na verdade. Estamos num departamento político, mas o jornalismo aqui está na veia, mostrando a realidade de tudo que acontece no parlamento mais movimentado do Brasil. Então siga a TV Câmara Osasco nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E compartilhe com a família, porque aqui tem material de qualidade, tem conteúdo de responsabilidade. Porque os principais projetos da nossa querida cidade de Osasco passa por aqui. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.